Anderson está falando assim, já caiu na Olimpíada. Na Olimpíada Brasileira de Biologia caiu, viu, Anderson? Exatamente. Isso aí não tem dúvidas. A Olimpíada Brasileira de Biologia cai mesmo. Tá? Da mesma maneira, quando o Brasil teve uma epidemia de Zika vírus, chikungunya, caiu. Tá? Então, isso cara. Beleza? Pois bem, gente, olha só. Nós vamos então estudar um fenômeno que acontece em determinados locais chamado de branqueamento de corais. Tá? Os corais, pessoal, como a gente faz aí uma alusão ao termo corais, tá? Muita gente acha que é rocha, que não é aquilo não é produzido por seres vivos, né? E que é um arrochamento. Não, negativo, pessoal. Os corais, tá? São animais, são bichos. Os corais pertencem aí ao filo Quinidária. Né? Os corais são animais chamados de quinidários, tá? Ou seja, tudo que vocês estão vendo aqui, ó, são estruturas sintetizadas por bichos, tá bom? Então, que fique claro isso. Gente, os corais, tá? Eles são muito importantes, tá? Para os ambientes aquáticos que se encontram. Por quê? Porque esses corais, eles servem muitas vezes de abrigo, de esconderijo, de berçário natural de algumas espécies, de peixes, por exemplo, tá? Então, acontece que existe um fenômeno chamado branqueamento de corais, tá? E esse branqueamento de corais leva os corais a terem a sua cor natural. Aí vocês perguntam, poxa, professor, mas a cor natural dos corais não são aquelas cores azuis, amarelas, aquela coisa bem exuberante, bonita, que a gente vê no fundo dos oceanos, não? Não. Aquelas cores bonitas que vocês veem, pessoal, nos corais, na verdade são algas, tá? Então, prestem atenção. Os corais, eles vivem aí, pessoal, tá? Em simbiose, tá? Então, os recifes, de corais, esses recifes de corais, né, pessoal? São aí animais do filo Quinidária. Esse é o filo, tá? Entre parênteses, é o nome aí do filo, Quinidária, tá? E aí os recifes de corais, eles entram aí em simbiose com algas que nós chamamos de isso é um Z, tá, pessoal? Zooxantelas. Zooxantelas. Galera, essas algas, elas são... Existem diversas espécies de zooxantelas das mais variadas cores. E elas ficam, tá? Em contato com o coral, né? Com essa parte calcária, né? Porque o animal, o coral mesmo, que é o animal, o bicho, que é microscópio, a gente não vê ele a olho nu, tá? Ele que produz essa estrutura calcária que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Tudo isso aqui é calcário, carbonato de cálcio. E eles quem produzem, tá? E isso vai servir aí de proteção, tá? Beleza? Então, minha gente, olha só. Esses corais, eles dão o quê para essas algas? O que eles trazem de benefício? Já que a gente está aqui diante de uma relação mutualística, né? Os corais, tá certo? Fornecem
dessas algas, tá? Alguns compostos inorgânicos, matéria inorgânica, tá certo? E é um substrato de fixação para essas algas, tá? É um substrato, né, de fixação, tá? E essas algas, pessoal, como elas são organismos fotossintetizantes, elas vão fornecer aí para os recifes de corais matéria orgânica. Matéria orgânica rica em energia química, ou seja, o produto da fotossíntese. Beleza, gente? Tranquilo? Pois bem. O professor Leonardo colocou assim, ó, vou responder porque questões polêmicas raramente caem no Enem. Professor Leonardo, na hora que quiser falar alguma coisa, fica à vontade, tá? Vamos lá, então. Na hora que quiser intervir aí, só ficar à vontade. Galera, então tudo bem. Até aí, beleza. Essa aí é a relação, tá? Que acontece normalmente entre os recifes de corais e as algas zooxantelas. Beleza? Só que no nosso planeta, tá? A gente percebe que está acontecendo aí, tá? Um agravamento de um fenômeno que na verdade é natural. Que fenômeno? O agravamento do fenômeno denominado efeito estufa. Pessoal, que fique claro para vocês. O efeito estufa é um fenômeno natural. Tem que acontecer. O efeito estufa, ele é responsável pela estabilidade térmica do nosso planeta, tá? É ele quem garante a temperatura que nos possibilita, tá, estar vivos, inclusive. O grande problema é o agravamento, tá? O agravamento do efeito estufa é um problema. E aí, se a gente tem um agravamento desse efeito estufa, nós temos aí um aumento da temperatura média do nosso planeta, tá? E esse aquecimento do planeta, tá, da superfície, faz com que nós também tenhamos, tá, um aquecimento das águas oceânicas. Então, o efeito estufa, pessoal, ele contribui aí diretamente para um fenômeno que vai acontecer aqui, causando o branqueamento dos corais. Então, repetindo, vocês entendem, tá, que as algas, elas que dão aquela coloração bonita aos corais, né? Porque o coral mesmo natural, pessoal, ele é esbranquiçado. É carbonato de cálcio, que tem uma coloração esbranquiçada. Mas percebam, essas algas vivem em simbiose, né? Simbiose é a mesma coisa que mutualismo obrigatório, tá? De modo que se essa associação aqui, minha gente, ó, essa associação aqui, ó, ela deixar de existir, a gente tem aí um desequilíbrio. Isso vai culminar aí na morte dos corais, tá? Mas vamos lá, vamos repetir o que eu falei. Eu falei para vocês que essa associação aí é a associação simbiótica, que garante que as zooxantelas tenham aí uma interação com os recifes de corais e vice-versa, né? Um ajudando o outro de alguma forma. Mas essa relação é tão forte entre esses organismos que, na hipótese deles se separarem, isso aí é prejudicial para ambos, principalmente para os corais. E a grande pergunta, o que é que faz com que essa relação, tá, ela deixe de acontecer? Aí o que eu falei para vocês, o aquecimento das águas oceânicas, pessoal, tem uma grande contribuição para isso. Por quê? Gente, as algas zooxantelas, em altas temperaturas, elas começam a produzir uma toxina, tá? Que não é benéfica aí para os animais que estão aí, né, escondidos por dentro do coral, né, do carbonato de cálcio, dessa estrutura de carbonato de cálcio, tá? Aqui, perdão, gente. Aqui nessa estrutura, nós temos, pessoal, tá? Microanimais aqui por dentro que produz, tá? Isso aí. Beleza?
Pois bem, gente, se essas algas ou xantelas, elas produzem essas toxinas, os quinidários, eles expulsam essas algas, tá? Porque está sendo prejudicial naquele momento para elas, isso aí. E aí, gente, o que é que acontece? Os quinidários, né, os recifes de corais aqui, vão deixar de ter o que comer. Porque quem é que produz a matéria orgânica rica em energia, né, o produto da fotossíntese? As zooxantelas. E aí, pessoal, depois de um tempo, nós temos aí o coral morto, tá? O coral, ele morre, tá? Aqui são nas águas australianas. Vocês estão vendo, ó, saudável em dezembro de 2014, morrendo em fevereiro de 2015 e morto, ó, 6 meses depois, em agosto. Então foi bem rápido aí, né, a extinção desse coral, tá? Isso porque nessa região nós temos um maior aquecimento das águas oceânicas, é mais sentido esse fenômeno, tá? Então, o branqueamento de corais, pessoal, ele é ocasionado aí em virtude do agravamento do efeito estufa, né? Então, o efeito estufa tem uma ação indireta, tá? Por quê? Porque o efeito estufa, ele se intensifica, acontece o aumento da temperatura das águas oceânicas, as zooxantelas, elas não suportam esse aumento das águas oceânicas e começam a produzir uma toxina. Essa toxina é maléfica para os recifes de corais, os quais fazem com que haja a liberação dessas algas, e nós temos aí, posteriormente, essas algas não mais produzindo matéria orgânica para esses corais, não dando mais, né, o alimento para o recife de coral. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos seguir aqui. Então, olha só, minha gente. Prestem atenção. Isso aqui que vocês estão vendo, tá? Já não tem relação com o... Como é que se diz? O agravamento... O agravamento não, perdão. O branqueamento de corais não, tá? Não tem relação. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês está relacionado agora com um outro fenômeno. Tá bom? Agora, eu vou falar, sabe de quê? De, ó, acidificação, acidificação das águas oceânicas, pessoal, tá? E aí, o que é que tem em comum esse processo de acidificação das águas oceânicas com o branqueamento de corais? O que é que tem em comum? O que é que vocês acham que poderia ter em comum olhando aí para essa figura? Dá um tempinho aí para vocês pensarem. E aí? Ninguém? Larissa falou assim, ó. A acidificação dos oceanos prejudica a formação da estrutura calcária dos corais. A interpretação dessa figura, Larissa, é justamente isso. Perfeito. Mas existe algo por trás disso aí, tá? Que tem uma similaridade no que diz respeito à causa, tanto da questão da acidificação das águas oceânicas, que contribui para o que você falou aí, né, o prejuízo na formação das estruturas calcárias, mas também no branqueamento. Tá? Lembrando que a acidificação dos oceanos
e branqueamento de corais são eventos diferentes, tá? Mas qual que é o fator comum que leva a esses dois eventos? O agravamento do efeito estufa. Porque se eu tenho mais CO2 atmosférico em circulação, pessoal, esse CO2 aqui, minha gente, ele vai se dissolver na água, tá? E se o CO2 ele se dissolve na água, tá? Nós temos um aumento da concentração do CO2, do gás carbônico, tá? Se a gente vai lá para a química inorgânica, né? O CO2 ele é o quê? Ele é um óxido ácido, tá? Ele é um óxido ácido de caráter ácido, beleza? E aí, pessoal, se eu, olha só, prestem atenção nesse detalhe, que essa questão envolve, inclusive, tá? Equilíbrio químico, lá da química, tá? Então, pessoal, se eu aumento aqui, ó, se eu aumento a concentração do CO2, tá? Se eu estou aumentando a concentração do CO2, eu desloco o equilíbrio químico dessa reação no sentido direto. No sentido de produzir ácido carbônico. Porém, pessoal, o ácido carbônico, tá? É altamente instável. Então, ele ioniza com muita facilidade, tá? Então, o ácido carbônico, ele vai fazer, ó, H+, e bicarbonato. Ó, tem até aqui o nome, ó. Bicarbonato, ó. E o bicarbonato, tá? Que, por sua vez, o bicarbonato, tá? Ele vai se dissociar novamente, produzindo mais H+, e transformando-se em carbonato. Então, pessoal, essa reação no sentido direto, ou seja, eu tendo mais o CO2, no sentido direto do equilíbrio da reação, eu tenho aí, consequentemente, ó, o aumento da concentração de H+ na água. Ou seja, pessoal, eu estou com isso aqui, ó, se eu aumento a concentração de H+, eu estou diminuindo o pH da água. Ela está ficando mais ácida. Tudo bem? E aí, a consequência disso, olha só, vocês estão conseguindo ver nessa figura que aqui, ó, nós temos, ó, as conchinhas, ó. A figura mesmo, ela ajuda a gente a responder essa questão, né? Larissa já teve uma percepção aí, e vocês estão vendo, ó, as conchinhas aqui formadas normalmente, mas quando a reação caminha no sentido direto, nesse sentido aqui, tá? Ó, as conchas aqui, ó, sendo mal formadas. Não sei se você prestou atenção, Larissa. Se você olhou para a parte química realmente, ou se você prestou atenção até mesmo nisso aqui que a questão não. A figura nos ajudou, ó. As conchas, elas não sendo formadas, né, formadas direito. Não sei se você prestou atenção nisso aí, tá? Então, pessoal, era isso que nós tínhamos a falar sobre essa parte. Beleza? Então, a água aí, do ponto de vista ecológico, tá bom? Então, está envolvido aí o efeito estufa, não, o agravamento do efeito estufa, tá? Tanto no branqueamento de corais, como também na acidificação das águas oceânicas, refletindo aí, portanto, né, no dano das estruturas calcárias, seja de concha de molusco, né, seja de exoesqueleto de artrópodes, como crustáceos, né, e seja também aí na danificação das próprias estruturas coralinas, tá bom? Dos corais. Tudo bem, pessoal? Vamos seguir. E aí, ó, outro fator, se a gente olha essa figura, ó, como ela é rica em informação, ó.
menos ácido, a corzinha aqui, né, mais clara, e aqui mais escuro, ó, mais ácido. Outra informação importante que a própria figura nos dá. E vocês não sabem da maior. Essa figura já caiu em questão do Enem. E aí reforça o que eu sempre digo. Eu não sei se eu falei para vocês, se não falei, falo agora, tá? Pessoal, se vocês têm o conhecimento do assunto, do conteúdo, tá? E resolvem muitas questões, vocês vão conseguir perceber que o próprio enunciado e as figuras da questão, elas vão ajudar vocês a marcar a alternativa correta. Prestem atenção nesses detalhes, tá? Então, vamos passar aqui o slide e vamos aí fazer uma questão, tá? Ó, questão super atual da FUVEST. Prestem atenção aí. O processo de acidificação dos oceanos, decorrente das mudanças climáticas globais, afeta diretamente as colônias de corais, influenciando na formação dos recifes, né? Daquelas estruturas calcárias. Aí, detalhe, preste atenção. Quem não sabe a diferença de acidificação dos oceanos para branqueamento de corais, pode dançar numa questão como essa, tá? Então, atenção. Vamos resolvê-la. Assinale a alternativa que completa corretamente a explicação desse fenômeno. Então, o dióxido de carbono, o CO2 dissolvido no oceano, o que é que ele faz? Vamos ver? A. Gera menor quantidade de íons hidrogênio. É isso, pessoal. Gera menor. A gente viu o equilíbrio da reação deslocando quando aumenta a concentração de CO2, de dióxido de carbono, no sentido direto. A gente viu uma menor quantidade de íons H+, hidrogênio aí, sendo liberados, ou uma maior? E aí? O que é que vocês me dizem? Estou olhando aqui o bate-papo para ver se alguém responde. Maior, exatamente, Anderson. Tá? Já vou-me embora, vou para a letra B. Vou nem continuar no resto, não. Vamos lá. B. O dióxido de carbono dissolvido no oceano. Calma, Micael. Calma. O dióxido de carbono dissolvido no oceano é absorvido pelo fitoplâncton, entrando no processo fotossintético. E o oxigênio liberado permanece na água do mar, oxidando e matando os recifes de corais. Pessoal, de fato, uma parte do CO2 pode ser absorvido pelas algas fotossintetizantes e há a liberação do oxigênio, tanto para a água, como também esse oxigênio ele deixa de ser pertencente à solução da água e é liberado para o atmosférico. Tá? E não mata os recifes de corais, não, o oxigênio, né? Delírio. Letra C. Leva à formação de ácido carbônico, que dissociado gera, ao final, íons de hidrogênio e de carbonato, que se ligam, impedindo a formação de carbonato de cálcio, que compõem os recifes de coral. Tá? E aí, olha só, não é, professor, letra C? Não é letra C? Não. Por quê? Porque, ó, íons de hidrogênio e íons de carbonato não se ligam, impedindo a formação do carbonato de cálcio. Tá? Não há ligação entre eles. Não é isso. Tá? Íons de hidrogênio e íons de carbonato que se ligam, impedindo a formação de carbonato de cálcio, eles não se ligam. Há dissociação. Dissociação não, perdão. Ionização. Beleza? D. É absorvido pelo fitoplâncton, entrando no processo fotossintético e o oxigênio liberado torna a água do mar mais oxigenada, aumentando a atividade dos corais e o tamanho de seus recifes.
Bom, isso acontece, pessoal. Isso acontece, tá? Mas, quando a gente tem um intenso processo de entrada de dióxido de carbono, tá? Esse fenômeno não é o significativo para nós, tá? Vamos ler novamente a letra D. É absorvido pelo fitoplâncton? Sim. Entra no processo fotossintético? Sim. Calma, pessoal, não é corona não, tá? É só o engasgo aqui que eu estou falando com empolgação para vocês, tá? Fiquem tranquilos. Tá? Tudo bem que a gente está longe, mas não é corona. Entrando no processo fotossintético, sim. E o oxigênio liberado torna a água do mar mais oxigenada? Sim. Aumentando a atividade dos corais? Sim. E o tamanho dos seus recifes? Sim. Tá? Mas aí, pessoal, esse não é o fenômeno observado pelo dióxido de carbono dissolvido no oceano em grande quantidade. Ou seja, para que nós tenhamos um processo de acidificação dos oceanos. Tá? Além do mais, o oxigênio liberado torna a água do mar mais oxigenada, mas boa parte desse oxigênio aqui sai da água e vai para a atmosfera, vai para o ar atmosférico. Já tem esse detalhe, tá bom? E letra E, o CO2 reage com a água? Sim. Produz aí o ácido carbônico? Sim. Que permanece no oceano? Sim. Que vai aí ter como consequência a corrosão dos recifes de coral? Sim. Esses recifes são formados por carbonato de cálcio? Sim. Então, letra E, tá, pessoal? A C é o que nós chamamos, Micael, aí de distrator, né? É para distrair o cara mesmo, ó. Um detalhezinho ia fazer você perder a questão, tá? Então, pessoal, questão aí dos vestibulares mais difíceis do país aí, tá? Ok? O vestibular da FUVEST. Entenderam, minha gente? Tudo bem? E olha aí, ó. Caiu no Enem em 2014. Ó aqui, ó. Ó. Aquela figurazinha. Tá bom? Eu vou dar aí 1 minuto para vocês responderem essa questão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só esperar mais um tempinho para ver se alguém se manifesta. Larissa já fez uma leitura rápida aí e concluiu que ela é a letra E. Show. Mais alguém? Brenda, Micael, Larissa. Mais alguém? Maria Eduarda também. Beleza. Pessoal, então, essa questão fala assim, ó. Parte do gás carbônico da atmosfera é absorvida pela água do mar. O esquema representa reações que ocorrem naturalmente, em equilíbrio, no sistema ambiental marinho. O excesso de CO2 na atmosfera, olha aí, pessoal, o que é o excesso de CO2 na atmosfera? É o agravamento do efeito estufa. Ele falou com outras palavras aí, pessoal, sobre o agravamento do efeito estufa. Tá? Atentem para essas coisas. Pode afetar os recifes de corais. O resultado desse processo nos corais, aí o cara vai, não sabe, aí pá, marca a letra A. Não tem nada a ver com branqueamento isso aí. Vocês já sabem qual é o motivo do branqueamento de corais. Né?
Vocês já sabem qual é o motivo. É o aumento da temperatura das águas oceânicas. Só que à medida que a temperatura aumenta por conta do agravamento do efeito estufa, nós também temos o CO2, né, dissolvendo-se aí na água. Se eu aumento a concentração de CO2, eu desloco a reação no sentido direto para produzir, ó, H+. Não é verdade? Produzir mais H+ aqui. E aí, a consequência da acidez, ó, é um dano à estrutura dos esqueletos calcários aí, diminuindo o tamanho das populações. Por quê? Porque se eu tenho um dano a essa estrutura que é de proteção, tá? Esses bichos vão ficar mais vulneráveis, tá, pessoal? Então, a consequência disso é um aumento na taxa de predação desses animais. Tudo bem? Beleza? Anotem isso. Então, letra E. Beleza, gente? Pronto. Terminamos, então, aquela parte de água. Né? Então, vocês conseguem ver como a parte de água pode ser cobrada sob várias vertentes? Tá? Então, não é só aquele decorebazinho de água, aquele pouquinho que vocês estudam. Olha quanta coisa envolve, né? Tá bom? Belezinha? Então, vamos seguir aí para a nossa próxima aula. Só um minutinho, tá, gente? Vou projetar para vocês. Próximo slide aí. Pode falar, Larissa. Se tiver com o microfone também, pode falar ou escrever. Fica à vontade. Qual a diferença entre plâncton, nécton e bêntons? Sempre me confundo. Tá. Plâncton, nécton e bênton, né? Beleza. Vou falar aí para vocês. Plâncton, nécton e bênton são níveis de estratificação, tá? Dos ecossistemas aí oceânicos, tá? De água salgada, tá? Os bêntons são regiões mais profundas. O nécton é uma região mais intermediária, tá? E o plâncton é uma região mais superficial. Não superficial 1, 2 metros, né? Mas de 1 a 100 metros, mais ou menos assim, tá? Beleza? Por exemplo, aí nesse plâncton, nós temos o zooplâncton e o fitoplâncton, tá? Claro que também tem, por exemplo, fitoplâncton lá no nécton ou no bênton. Agora, no bênton, é muito pouco, porque o bênton já é uma zona afótica, sem luz. Então, essas águas elas ascendem para as regiões mais iluminadas para poder ter o fenômeno da fotossíntese, tá? Beleza? Pois bem. Esses termos também têm a ver com comunidades, tá? Então, tem mais coisas por trás. Mas basicamente é isso. Vamos lá, então.
Simbora. Ok. Então, pessoal, o tema dessa nossa aula agora é doenças tropicais negligenciadas. Quem são elas? Quais os seus agentes infecciosos, né? Quais são os parasitas que causam essas doenças? Como que se dá a aquisição? Como que essas doenças são adquiridas, tá? E qual é aí, né, as suas, como se previne, tá? Essas doenças. Vou colocar só o celularzinho para carregar aqui. Rapidinho, gente. Então, fiquem atentos aí. Vamos lá, então, né? Simbora. Então, gente, o que são doenças? O que é negligência, né? Negligência é quando nós temos aí algo em que se há um descuido, tá? Então, existem doenças, tá? Que não recebem a devida atenção e são extremamente graves, tá? Professor, senhor, deixa eu só ler a pergunta da colega aqui. Professor, o senhor conseguiu salvar a aula passada do início de água? Minha internet estava um pouco ruim, acabei perdendo a aula e vendo os slides, deve ser. Sim, vou fazer o seguinte, só para eu não esquecer, tá? Eu vou aproveitar a sua pergunta e mandar logo o link do YouTube, tá? Dessa aula. Rapidinho, tá, pessoal? Só mandar, lembrar que a colega perguntou sobre isso e mandar o link, tá? Rapidinho. Eu mandando aqui no nosso chat, acho que vocês conseguem acessar, né? Ó, tá no chat aí, Brenda. Bom? O link da aula. Da primeira aula. Nada, querida. Tamo junto. Aí, certo, pronto. Então coloca aqui rapidinho no grupo, tá? Só para vocês não esquecerem. Pronto. Pronto. Tá aí, gente. Beleza? Vamos lá. Continuar. Deixa eu compartilhar de novo com vocês a tela. Estão vendo, pessoal? Tá aparecendo na tela para vocês? Joia. Beleza. Simbora. Larissa, Vanderilson, Anderson, são alunos de que campus? Qual é o campus de vocês? Natal Central. Massa. Moscou. Ceará Mirim, Pau do Céu. Maravilha, olha só, coisa boa. Show, show, show. É isso aí. Gente, então, doenças negligenciadas, pessoal, são aquelas, tá? Causadas aí por agentes infecciosos, né? Também a gente pode dizer que eles são parasitas, tá? E são consideradas endêmicas em populações de baixa renda, ou seja, essas doenças, elas persistem, tá? Por algum motivo, principalmente em populações de baixa renda, tá? Por quê? Porque, sei lá, de repente na região onde essas pessoas moram não tem um saneamento básico, essas pessoas elas não têm atenção com a água parada, e aí
essas águas paradas, elas viram criadouros de mosquitos aedes, tá? Essas pessoas, elas não lavam as mãos como deveriam, tá? Defecam em locais inapropriados. Então, não é só culpa da população por ser mal instruída, não, tá? É também culpa, tá? Dos órgãos de saúde, né? Da própria educação em saúde, que deveria ter mais, para que a gente tivesse aí uma diminuição, tá, pessoal? Dessas doenças, tá bom? Então, o que é que nós vamos estudar, pessoal? Então, nós vamos estudar algumas viroses, tá? Estudar algumas bacterioses, algumas protozooses e algumas helmintoses aí, tá? Quando eu falo helmintoses, pessoal, é porque nós vamos estudar doenças aí causadas por platelmintos e nematelmintos, tá bom? Então, em relação às viroses, nós vamos estudar as arboviroses, tá? Eu vou explicar para vocês o que são arboviroses, tá bom? Beleza? Tranquilo? Nós vamos estudar também viroses. Perdão. Nós vamos estudar também em bacterioses sífilis e gonorreia e também hanseníase, tá? São doenças também negligenciadas, tá? Em relação à arbovirose, para quem tiver na dúvida, tá, pessoal? Eu vou adiantar aqui. Ó, dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Febre amarela. Beleza? Dengue, zika, chikungunya e febre amarela, tá? Não é chikungunya não, tá, pessoal? É assim, ó. Chikungunya. Chikungunya, tá? É uma palavra aí do idioma Makundi, que significa aquele que se curva, né, em virtude das dores, né, das artralgias que a doença aí pode causar. Chikungunya. Beleza? Vamos lá. Em relação às protozooses, nós vamos estudar, pessoal, doença de Chagas, leishmaniose visceral. A gente conhece leishmaniose visceral aí também como calazar, tá? E a malária, beleza? Em relação às helmintoses, nós vamos estudar, ó, esquistossomose, tá? Esquistossomose, quem causa ela é um verme do grupo dos platelmintos, tá? E vamos aí estudar também a ascaridíase, né? Conhecida aí como lombriga, né? As lombrigas. E filariose, tá? Filariose. Tudo bem, gente? Tranquilo? Vamos começar? Micael é de São Gonçalo. Eita, Micael, tu é de São Gonçalo, né? Então você deve ter sido aluno aí do professor Marcelo. Ah, será? Tem uma graduação em que lá? Lá em São Gonçalo. Qual é a graduação? Redes e Logísticas. Ah, então não foi aluno do professor Marcelo, não. Massa, legal. Show. Beleza. Isso aí. Vamos lá, né? Marcelo é gente boa, tá?
Lá em Pau dos Ferros tem Louise, né, Vandeilson? Louise e Leozinho. Anderson deve ter sido aluno lá do professor Francesco, né? Ceará Mirim. Conhecido nosso também. Os professores de Mossoró não conheço. Natal Central, acho que Larissa deve ter sido aluna ou do professor Kelvin, da professora Marília. Tem vários professores lá muito bons, muito maravilhosos. Professor Ricardo Maciel, turma boa. Isso. Show. Massa. Então vamos lá. Euriel. Qual é o campus, Anderson? Ceará Mirim. Eu não conheço o professor Euriel. Vamos lá, então. Vamos seguir, né, gente? Beleza. Então, pessoal, antes de começar a falar das arboviroses, tá? A gente vai falar um pouquinho de vírus para vocês, tá? Então, gente, o que são vírus, tá? O que são vírus? Primeira coisa que vocês têm que saber sobre vírus, tá? É que eles não são células, tá? Vírus não é um organismo celular. Na verdade, o vírus ele não é um organismo, porque a maioria dos cientistas, né, dos virologistas principalmente, tá? Eles entendem que os vírus, por não serem uma célula, principalmente por isso, claro que existem uma grande gama de fatores de eles não serem considerados como físicos, como vivos, tá? Como entidades aí vivas, tá? Então, gente, olha só. Os vírus, pessoal, eles são o quê? Ó? São arranjos moleculares, tá? Eles não são células, não são dotados de uma membrana plasmática, tá? De um citoplasma, de um núcleo. Não são células, são arranjos moleculares, tá? Extremamente complexos, que compreendem aí um grande grupo de agentes infecciosos submicroscópicos, né? Ou seja, os vírus, pessoal, são considerados submicroscópicos, tá? Porque eles são aí medidos, mensurados na casa dos nanômetros, né? Ou seja, 10 a menos 9 metros, tá bom? Geralmente, considerados como não vivos, ó, que tipicamente contém uma proteína de revestimento em torno do material genético. Ou seja, essa proteína de revestimento, tá, pessoal, na verdade vai formar um envoltório que vai proteger, ó, o material genético do vírus, tá? Esse envoltório proteico, exclusivamente proteico, recebe o nome de capsídeo. Capsídeo. Tá? Capsídeo. Ok? É um envoltório proteico que circunda e protege aí o material genético, que pode ser, no caso dos vírus, DNA ou RNA. Tá? Tipicamente, então, contém essa proteína em torno, tá, do ácido nucleico, né? Seja DNA, seja RNA. Existem vírus cujo material genético é o DNA, existem vírus cujo material genético é o RNA, né, gente? Então, a ausência de uma membrana plasmática, né, pessoal, como a célula possui, tá? Sendo estes vírus capazes de crescimento em população por multiplicação de uma única maneira. Por quê? Porque a única forma desses vírus crescerem em população, em multiplicação, tá? É dentro de células vivas, tá? E aí, pessoal, esse é o grande argumento do porquê os vírus não são considerados vivos. Eles necessitam, tá, de uma célula para poder, tá, sofrer um processo de multiplicação, para poder aumentar o número de partículas virais, tá, daquele determinado vírus. Então, a célula viva é quem vai fazer isso, tá? Uma célula, pessoal, é uma fábrica de vírus, tá bom? Percebendo que em nenhum momento da minha fala eu falei que os vírus se reproduzem. Vocês perceberam isso? Porque vírus não se reproduz, pessoal. Vírus não faz nada.
A célula quem faz tudo para ele, tá? Então, esse lance de dizer que o vírus se reproduz coisa nenhuma, tá? E eu faço questão de falar isso para vocês aprendam a coisa direito, coisa certa, tá? Me coloca até, inclusive, nesse momento, tá? É meio angustiante para mim que eu vejo, às vezes, algumas pessoas falando a reprodução do vírus, tá? Pois é, Micael, na prova você vai colocar dessa maneira, tá? Que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Na prova você coloca. Mas aí, como já está se aproximando do nosso final, na próxima aula, a gente vai discutir o porquê que isso lá no fundo não está certo, tá? Então, me coloco nesse momento como especialista em vírus que sou, tá? Meu mestrado é com dengue, tá? A gente trabalhou com dengue no mestrado. E a gente escuta, né, pessoal, as pessoas elas falarem alguns termos equivocados sobre vírus. Então, eu fico meio agoniado com isso, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma linha tênue, né, para dizer a vocês o que está certo, o que está errado e o que pode ser marcado numa prova e ser aceito. Tá? Por exemplo, o Micael falou, são parasitas intracelulares obrigatórios, tá? Então, isso pode ser marcado numa prova, mas a gente vai entender que lá no fundo isso não é verdade. Não hoje, tá? Vou terminar de apresentar esse slide aqui e encerrar a nossa aula, tá? Já deu o nosso tempo. Vamos lá, então, gente, para terminar. Então, de forma única, eles são aí, tá bom? Multiplicados, tá? Confeccionados por células vivas, tá bom? São as células que fazem novas partículas virais, podendo causar várias doenças importantes em humanos e demais organismos vivos, tá? Ou seja, existe vírus para humano, para animais em geral, para planta, tem vírus de fungo, tem vírus de bactéria, tá bom, pessoal? Então, características, ó, são agentes filtráveis. Quando eu falo que eles são filtráveis, pessoal, é porque eles são tão pequenininhos que eles conseguem passar por um filtro, microscópio, sem serem retidos. As bactérias ficam retidas, os vírus não, tá? Aí, o que o Michael colocou, né, o Micael, não sei como ele quer ser chamado, mas eu vou chamar de Micael. Tá? Parasitas intracelulares obrigatórios, podem colocar na prova, que isso aqui está certo, mas eu discuto com vocês. Por isso que eu coloquei até, ó, entre aspas, tá bom? Porque disso. Outro motivo deles não serem considerados vivos, ó, eles não são capazes, pessoal, tá? De viverem fora de uma célula. Ou seja, só dentro de uma célula, pessoal, que a energia, tá? Ela vai contribuir para a realização, tá? Dos processos de fabricação de novas partículas virais. Porque fora da célula, um vírus não é ninguém. Ele não consegue extrair energia da matéria orgânica disponível no meio para utilizar, né? E fazer ATP para ele. Ele não consegue fazer isso, tá? São incapazes de síntese de proteínas, tá? Ele não é uma estrutura celular com aquelas organelas chamadas de ribossomos, as quais fazem o processo de síntese proteica. Quem é que faz, então, as proteínas virais? Quem? Quem é que faz? A própria célula. Os ribossomos da célula. Tá? Então, independentemente, tá? Exatamente. Quem faz a síntese é a própria célula hospedeira. Isso. Tá? Então, independente de uma célula hospedeira, não há síntese proteica. Tá? E são dotados, tá, pessoal, de estruturas características, né? Sendo montados, né? A célula monta, ela confecciona novas partículas virais, tá? E não se replicando por divisão. Vírus não é célula para se dividir, tá bom? Eu tenho aqui, sei lá, um vírus aqui. Esse vírus aqui, ele não vai se dividir em dois, não é isso? Tá? Beleza, pessoal? Então, essa figurinha aqui mostra, tá? Eu vou começar com ela na próxima aula, tá? Mostra como que se dá o processo desde a entrada, ó, desde a entrada aqui do vírus no citoplasma da célula, até todo o seu processo de fabricação de uma nova partícula viral, tá? E a sua liberação da célula para ir atacar outras células, tá? Então, na próxima aula, a gente vai começar com isso aí, e em seguida, tá? A gente vai falar, tá? Das arboviroses e seguir com esse assunto, tá bom, pessoal? Beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que tenham gostado, tá?
E para a semana a gente marca aí uma outra aula para dar continuidade a esse assunto, tá bom? Beleza? Então, eu vou colocar esses slides para vocês, já deixar disponíveis, e a gente aí vai se comunicando. Beleza? Obrigado, Brenda, pelo elogio, tá? A gente faz isso com muito carinho, tá? Eu fui professor do IFRN